texto que dá continuidade a isso que nós estamos ouvindo com muita alegria aqui, esse impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Diz assim, Lucas 15, 1 a 3 e depois 11 a 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele, de Jesus, para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este homem ousa receber pecadores e comer com eles. Então Jesus Cristo, diante dessa crítica dos fariseus, conta-lhes esta parábola. E nós sabemos que a primeira parábola é a parábola do pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar uma, assim como a canção entoada aqui nesse retiro dos jovens. A segunda parábola é a parábola de uma mulher que, por ter perdido uma moeda, varre toda a casa, ilumina e busca essa moeda. E a terceira parábola é a partir do verso 11, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai dividiu entre eles os bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, esse que pediu para o pai, juntou todas suas coisas, partiu, foi embora para um país muito distante, e lá ele desperdiçou tudo, e viveu de uma forma irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e este garoto então começou a passar fome, esse jovem. Então ele se colocou em serviço de alguns dos cidadãos daquele local, e este homem pediu para que ele cuidasse de porcos. Ele tinha muita fome e sentia vontade de encher o estômago com as alfarrobas dos porcos, mas ninguém isso lhe dava, nem mesmo isso lhe dava. Então ele caiu em si e disse: poxa, quantos trabalhadores meu pai têm o que comer com fartura, e eu estou aqui passando fome, um filho passando fome. Eu vou me levantar e ter com meu pai, e direi ao pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele foi em direção ao seu pai, e eu imagino ele pensando isso várias vezes: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado um dos teus trabalhadores. Assim, quando é criança, vai na mercearia e a mãe fala: compra 2 pães e 3 leites, e você não quer esquecer, e você fala 2 pães e 3 leites, 2 pães e 3 leites. Esse jovem ia repetindo: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno. Não é assim, eu tenho que olhar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu não sou digno. Pai, eu não sou digno, me trate pelo menos, pai, pelo menos me trata e me receba como um dos teus trabalhadores. Eu não sou digno, pai, de entrar na sua casa mais. Eu era filho, mas eu desrespeitei ao Senhor. Eu não sou digno, pai, eu não sou digno. E ele foi ensaiando e tremendo, talvez querendo voltar, e não sei, mas ele não tinha para onde ir. Para onde é que eu vou, pai? Eu sou seu filho, pai, eu sou seu filho, mas eu peco, eu erro, eu tento, mas eu perdi a sua herança, eu gastei, eu não sou digno. Eu não sou digno, pai, eu não sou digno de entrar em sua casa, mas é tudo o lugar onde eu mais quero estar. E ele foi chegando, e a palavra de Deus nos diz que esse pai esperava na porteira, esse pai esperava ele no portão, esse pai aguardava por ele, esse pai todos os dias ficava olhando aquele caminho. E a palavra é maravilhosa, e eu gosto muito desse texto que fala que estava ele ainda longe, quando o pai o avistou, e correu, e se lançou nos seus braços, e o beijou, e eu imagino que naquele momento ele queria falar para o pai: pai, eu tenho uma coisa para te dizer, eu não sou digno, pai, eu não sou digno. Pai, eu peguei contra o céu e contra ti, eu não sou digno. Mas aí o pai o abraçava e o beijava, e eu não sou digno, pai. Mas quanto mais ele tentava dizer, mais o pai o abraçava e o beijava, e abraçava e o beijava. Mas pai, não me abraça, eu estou fedido, pai, eu estou cheirando porco, pai, eu sou imundo. Mas o pai o abraçava e o beijava, e o abraçava e o beijava, e colocou um anel, nova roupa, um calçado novo,
novo e pediu para que os seus servos fizessem a melhor refeição. Mas pai, eu quero falar uma coisa para o Senhor, eu não sou digno, mas o pai não queria ouvir. E começou a festa, e a dança, a alegria. E esse pai tirando selfie com o filho perdido. Esse pai mandando no WhatsApp de todo mundo, falando: meu filho estava morto, mas ele reviveu. E colocando no Facebook, colocando no Instagram: meu filho. E ele: pai, eu tenho uma coisa a te dizer, eu não sou digno. E o pai não ouve, porque o pai só abraça, o beija, um anel, uma roupa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. E se nós perdermos a imagem deste nosso Deus, nós não vamos demonstrá-lo na nossa vida. Jesus Cristo comia com pecadores, imundos, maltrapilhos, prostitutas, vagabundos e vagabundas, porque ele sabia que o nosso Deus é assim. Este é o nosso Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós queremos nos afastar de Deus, mas tudo o que Ele quer fazer é abrir os braços e te receber com um anel, uma nova roupa, abraços e beijo e uma festa. Este é o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, nas Escrituras há uma forte relação entre fé e vida. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Uma pergunta que nós devemos fazer é: que vida é esta que se vive pela fé? Ou, qual a vida que a fé me faz viver? Qual a vida que a fé me faz viver? Qual a vida que eu e você devemos viver a partir da fé que nós temos, a partir do Deus que nós temos? Se você olha a espiritualidade do Antigo Testamento, Levítico 19, ou antes, Deuteronômio 12, Moisés recebe do Monte Horebe as leis, e nessa lei a manifestação de uma fé. Deus é grandioso, terrível, Deus de todos os deuses. Esse Deus grandioso, Ele se manifesta cuidando do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. E é por isso que a continuidade no capítulo 12 de Hebreus fala: você também deve fazer isso, porque você também foi estrangeiro na terra do Egito, e eu cuidei de vocês. Por isso, a sua vida deve manifestar a fé nesse Deus que cuidou de vocês. Levítico 19 demonstra, é um texto que nós conhecemos, que abre a partir da manifestação de uma fé. Deus é santo e nós devemos ser santos. No entanto, olha como é bonita a manifestação dessa santidade. Essa santidade se manifesta em, se você tem um pomar, você não colher todas as frutas do pé, mas você deixar para aquele que não tem. Essa santidade é manifesta na minha vida quando eu acolho aquele que nada tem. A santidade é manifesta por meio da relação que eu tenho com o outro, e eu tento me esforçar para cuidar do outro um pouquinho daquilo que Deus tem feito comigo. Este é o contexto da parábola. A parábola, conhecida como filho pródigo, é uma resposta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fazia algo em relação à fé. Essa parábola, antes de falar do pai, antes de falar de um filho, antes de falar da casa, não quer que você fique atento a esses personagens. Essa parábola fala de Jesus Cristo e da fé que Ele tinha e da sua missão. Essa parábola responde quem é o Deus que Jesus Cristo manifesta, e responde também como é que Jesus Cristo manifesta a este Deus. E depois nos deixa um convite, e é esses 3 rápidos pontos que eu gostaria de conversar com você. Jesus Cristo, Ele tem a fé e revela a Deus. Colossenses diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, porque tudo que Jesus faz, tudo que Ele fala, manifesta a Deus. Tudo que Jesus faz, tudo que Ele fala, a forma como Ele é, manifesta a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível.
Mas há algo que Jesus Cristo faz aí neste contexto, Lucas 15, 1, 2 e 3, que é Jesus Cristo está comendo com pecadores. Jesus Cristo está comendo com pecadores. E eu gosto de pensar que Jesus Cristo tinha um restaurante. Porque se há algo que Jesus Cristo faz muito é comer com seus amigos. Último encontro dele com seus amigos, ele aluga um salão. Ele fala, vai lá, fala com o Senhor, porque eu já deixei certo um salão, e eu vou fazer mais uma festa com vocês. É isso, Jesus Cristo gosta de comer com seus amigos. E ele tinha um restaurante. Não sei se você sabe a história de restaurante. 1765 aproximadamente, um padeiro, ali em Paris, coloca no muro da sua casa uma frase: vende-se aqui restaurantes divinos. E aí, os viajantes que passavam no inverno em Paris, entravam nessa casa e comiam caldos. Este padeiro fazia caldos. Eu não sei como é a sua mãe, mas a minha mãe fazia caldo para mim. Quando eu estava triste, é maravilhoso. O caldo ele desce de um jeito gostoso aqui dentro, não é? E ele já começa a restaurar a sua vida pelo estômago, não é? Você está meio triste, você toma uma bela de uma sopa, aquilo, não aquela sopa de hospital, tá? Aquela coisa de batata boiando, não é isso. Estou falando daqueles caldo grosso, com costelinha de porco, com paio, né? Com bacon. Estou falando dessa coisa, isso aí. Acho que vocês entendem, né? Comida de negão. Comida de negão é assim. E aí você vai comendo aquilo vai já te aprumando, né? Até minha avó falava, come filho, se apruma. É isso, né? Porque você come e se apruma. O caldo faz você já se aprumar. Então, o restaurante nasceu então de um padeiro que fazia caldos. As pessoas comiam e se sentiam restauradas. Ali ele colocava no muro, então, vende-se aqui comida ou restaurantes. E é daí os comerciantes começaram a copiá-lo e fazer restaurantes. E é isso, restaurantes é um lugar onde você vai para se restaurar. Né? Você fica restauradinho, você se apruma quando você vai no restaurante. Eu gosto de pensar que Jesus Cristo tinha um restaurante. Porque, meus irmãos, imagine aquela mesa. Jesus Cristo convida você para comer com você. Mas se há algo bonito no restaurante de Jesus, não tão bonito assim, são os convidados. Os convidados não são pessoas que eu e você gostamos de estar perto. Os convidados são, como eu disse, mendigos, prostitutas, vagabundos e vagabundas, os maltrapilhos. Todas aquelas pessoas que eles não gostariam, as pessoas não queriam estar perto. Até esses dias saiu no WhatsApp um garotinho sendo levado por um outro jovem para comer numa praça de alimentação no shopping, mas os seguranças não permitiram. Acho que vocês viram essa cena. É mais ou menos essa a ideia. É mais ou menos essa a ideia. Sentar à mesa com Jesus Cristo, eu imagino que, pega o pão ali para mim, toma o cálice aqui, e no meio da gargalhada com Jesus, aqueles homens que nada são, as mulheres que nada são, os pecadores, era ali que ia acontecer na restauração. As pessoas que não tinham acesso estavam sentados com Jesus. E aí eu imagino constrangimento misturado com alegria, mas de repente elas começavam a se soltar e falar da sua própria história, e Deus ia restaurando, e elas iam se sentindo um pouco mais de gente, um pouco mais limpas e um pouco mais queridas, um pouco mais amadas ali naquela refeição com Jesus. A refeição de Jesus, ela é profética, porque ela anuncia o reino de Deus, ela anuncia um Deus que aceita e acolhe aqueles que nada são. Essa é a refeição de Jesus. Não sei se você já passou por uma experiência assim. Eu na rua, muitos aniversários eu não era convidado. Não sei porquê, eu sempre fui um cara legal. Mas tinha alguns aniversários que eu não era convidado. E de repente você vê um amiguinho falando para o outro assim, vai ter aniversário hoje, você fica lá, né? E você não foi convidado, daí você chega perto da conversa, você não foi convidado, não é convidado, não é convidado, e daqui a pouco você está lá jogando bola na rua, e daqui a pouco você está jogando com 5, depois você está jogando com 4, porque um fala, vou tomar banho, pro aniversário. E quando criança é convidado, outro não é, ela gosta de ficar falando, né? Vai ter o aniversário, vai ter o aniversário. E eu lá jogando bola, de repente estava jogando bola com o muro, eu e o muro. Eu, meu quichute, meu calção, que era uma calção, era bem curtinho, né, na época, e lá.
E de repente você entra em casa e fala, mãe, vai ter um aniversário, eu não fui convidado. E a sua mãe fala, não vai lá na frente. Mãe logo fala isso, né? Não vai me aparecer lá na frente, porque você não foi convidado. E depois nós vamos conversar porque você foi convidado. Você vai lá para pedir um apoio para a mãe já vem com outra coisa, né? Mas tudo bem. Bom, mas você malandro, é moleque, você vai voltar a jogar bola. Volta a jogar bola, você chuta a bola lá perto do aniversário. Porque a bola vai pingando no portão e quem sabe alguém te vê. E aí eu chutava a bola perto do portão e aí eu ia então levando e de repente ficava lá, gritava, gol, ei, para ver se alguém me via, mas graças a Deus, às vezes passava alguém na porta, a mãe do aniversariante, e eu estava ali assim, na gradinha, com a cara, que vocês sabem como que é a cara, e aí a mulher me via e falava, por que você está aí? Eu falava, eu não fui convidado. E ela falava, entra. Não, como não foi convidado? Vai entrar sim. Não, nem quero. Entra. E aí então ela já começava a pegar a chave e abrir o cadeado, tinha um baita no cadeadão para não entrar, mas ela abria, pegava na mão do neguinho e ia entrando. Estava sujo, não penteou o cabelo, não dividiu o cabelo no meio, nem dá mesmo, não estava pior, suado, fedido, e a dona aniversariante ia passando comigo, rebolando comigo lá, e passava perto do aniversariante. O aniversariante me comia com os olhos, mas eu estava com a dona da festa, e ela me colocava na frente da mesa com o bolo, e eu estava ali, na foto, todo mundo com polo, e eu sem camisa. E de repente esse constrangimento ia transformando em alegria. De repente você estava meio assim, meu Deus, estou sem camisa. Mas daí, depois de um bolo na mão, um cachorro quente, um pão com carne moída, você já está feliz, né? O aniversariante vem, briga com você, mas depois ele te aceita. E ali virou festa. Eu imagino que era mais ou menos assim, as comidas com Jesus Cristo. Chegava você indigno, você com seus pecados, eu com os meus, fétidos, mal cheirosos. Somos maus, meus irmãos. Nós somos pecadores e nós sabemos. Esses jovens foram corajosos de confessar as suas mazelas, mas nós sabemos das nossas. Como eu sou mau, como eu sou ruim, como eu busco não descumprir a vontade do Pai, mas o desonro todos os dias, todos os dias, todos os dias. E de repente eu tento ensaiar para o Pai uma confissão, chego diante da oração, fazer uma lista, mas eu sinto o Espírito Santo falar, o Pai está de braços abertos, entra na festa, celebra. Este é o restaurante de Jesus. Jesus Cristo é um restaurante, e por Jesus Cristo ser um restaurante, Ele convida você e a mim para sermos restaurantes também, porque à sua volta e à minha volta há inúmeras pessoas que não têm condição, ou não se sentem aptas para estar na presença de Deus. Jovens, vocês sabem disso, pessoas que nem gostam de falar o nome de Deus, porque falam, se Deus souber o que eu faço, mas é para esses que você tem que chegar, jovem, e falar, olha, Deus recebe você, sabe por quê? Porque Ele recebeu a mim, Ele recebe a mim, eu sou terrível, os meus pecados são fétidos, mas Deus abre os braços e me recebe, e Ele vai receber você também, e pegar na mão dessa pessoa e levá-la para Deus. Este é o Evangelho. O Evangelho se manifesta de fé em fé a justiça de Deus, e o justo vive por meio desta fé, conduzindo pessoas indignas para a presença do nosso Deus. Jesus Cristo tem um restaurante, e Ele quer te chamar a ser um restaurante também. Que as tuas pessoas famintas, com a alma faminta, sujas, ao se aproximar de você, não encontre você um muro, mas encontre você um acesso para o alimento de Deus. Que encontre no seu ouvir, no seu falar, no seu sorrir, encontre um acesso a Deus. Que as pessoas que sabem que são podres, e que se aproximam de você,
possam encontrar em você uma ponte de acesso ao restaurante de Deus e serem alimentadas. Eu gosto muito de uma frase de um missionário que diz que nós somos como mendigos falando a outros mendigos onde há pão. É isso. E eu termino porque essa parábola tem um convite. O convite dessa parábola é o pai que volta lá fora para convidar o filho que não quer participar da festa. E o pai fala: filho, vamos festejar. Entra no restaurante também. Não fica aí fora. O convite dessa parábola é um convite um tanto constrangedor, porque ela revela a nossa soberba. Quando eu e você somos pedras de tropeço, quando eu e você somos muros, nós, de uma maneira ou de outra, nós estamos desevangelizando. Quando eu e você não possibilitamos o acesso dessas pessoas, quando eu e você falamos: eu nem vou festar, eu nem vou comemorar, olha aí aquela pessoa que está lá na frente dando testemunho, eu nem vou dizer glória, porque imagina, isso é o filho mais velho. Essa é a síndrome do filho mais velho. E o pai volta para falar com você: vamos comemorar, olha, eu quero festejar com você, é o teu irmão, vamos lá festejar. O convite é: não seja como o filho mais velho, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário desse filho mais velho, não foi o pai que esperou na porteira, mas ele é quem deixou a sua glória, deixou a sua casa, veio como irmão mais velho, pegou você e eu no colo, nos limpou, nos purificou, nos abraçou e nos beijou e nos levou para a casa do Pai. E Jesus pede para que você seja como Ele. Jesus pede para que eu seja como Ele. Jesus pede para que uma comunidade assim seja como Ele. Se você está perto de pessoas que não se sentem dignas da presença de Deus, Deus te colocou neste lugar para mostrar que de fato elas não são dignas, mas Deus é misericordioso e bondoso, e tem um amor ousado e impressionante, e quer abraçá-las. Que Deus abençoe o seu coração, e que nós possamos ser restaurantes.